Uma dúvida que muita gente tem na hora de comprar o seu chocolate para preparar o seu bolo, para fazer o seu brigadeiro, para fazer a sua cobertura, é a qualidade ou a marca do chocolate. Gente, eu trabalho há 23 anos na área e eu nunca tive muito problema em identificar um bom chocolate. Seja ele 33%, seja ele 50%. Eu não sou muito apegada a essa questão de marca, não. O que eu olho mesmo é o desempenho, né, desse produto nas minhas receitas. Se eu garanto que a minha massa ela é uma massa de qualidade, ou, por exemplo, se eu estou preparando um recheio e eu sei que o meu recheio ele vai ser utilizado ali um bom chocolate, um bom leite condensado, né? Desculpa, um bom leite condensado, uma boa base para esse recheio, eu me garanto em utilizar uma marca que não seja assim tão conhecida, que não seja tão hypada, mas que eu consigo ver um bom desempenho da parte desse chocolate. Hoje eu vou mostrar para vocês essa marca aqui, que não é tão conhecida, pelo menos aqui no lugar onde eu moro, a gente não ouve tanto. Tá começando a ver eles mais agora. Eu não sei se a gente fala da Mari ou se a gente fala da Maré. Como não tem acentuação aqui, eu vou falar da Mari. Da Mari Food. Esse daqui é o chocolate 33% de cacau, ou seja, ele não é o 50%. E qual a diferença entre os dois? Quando é que eu utilizo um e quando que eu utilizo o outro? Esse daqui eu utilizo ele mais em preparos da massa mesmo do bolo, né? Em coisas mais simples. Aqui no pequeno negócio meu e do meu esposo, a gente vende mais o bolo que a gente chama de bolo para café, né? As pessoas gostam daquele bolo simplesinho de buraco no meio. Aí o que que acontece? A gente utiliza mais desse tipo aqui, é o 32%, 30%, 35%. Geralmente a gente utiliza uma outra marca que eu quero trazer para vocês também, que eu gosto muito, mas que esse mês, na hora da gente investir, né, visto que a gente não tá querendo elevar tanto o valor do nosso produto, pelo menos por enquanto, o que que a gente decidiu fazer? A gente iria optar por alguns produtos um pouco mais baratos, mas que ainda assim tivessem uma boa qualidade. E essa marca aqui, ela chamou muito a minha atenção, porque o custo desse quilo, né, o quilo do chocolate, ele tá saindo por volta de R$ 26. Desculpa o barulho aqui, é porque o nosso negócio ele fica realmente numa avenida, né? Próximo aqui é uma avenida e aí passa muito carro. Mas voltando, é 1 quilo por 26, cerca de R$ 26 que a gente consegue comprar. Em comparação com a outra marca que a gente gosta muito também de utilizar, sai bem mais barato. Então, por sair bem mais barato, a gente opta por ele, né? A outra marca, como eu disse para vocês, eu não vou falar sobre ela agora, apesar do desempenho dela ser muito superior a esse. Mas eu vou trazer num próximo vídeo para vocês, tá bom? Esses daqui a gente opta mais para massa de bolo, seja bolo mesclado ou meso, ou mármore. Não sei como é que vocês conhecem aquele bolo que é metade branco, metade chocolate, né? A massa tradicional junto com chocolate, vai depender de região para região. Aqui na região onde a gente tá morando, as pessoas elas conseguem identificar melhor esse bolo pelo nome mesclado. Apesar de que a gente utilizava mais o meso ou mármore, né? Mas o mesclado ficou melhor deles identificarem. Então, a gente utiliza muito nessa massa também do tolo de chocolate, só que para bolos mais simples. Para bolos um pouco mais complexos, a gente tenta optar por esse daqui, que é o 50%, né? Então, a gente vai ter uma massa um pouquinho mais escura, um sabor um pouquinho mais marcante, né? A gente consegue ter com 50%. O que é que eu consigo notar na hora do preparo, né? Tanto seja do 33%, seja do 50%. Na hora de adicionar a minha massa. Vamos falar no quesito bolo, porque recheio eu não vejo muita diferença de outras marcas não. Mas na hora de misturar na massa, aí sim eu consigo ver a diferença dessa marca, né?
de chocolate em comparação com algumas outras. Você vai ter que adicionar um pouquinho mais de líquido, né? Eu utilizo na minha massa leite in natura, viu, gente? É muito raro eu utilizar leite UHT ou coisa do tipo. Sai mais caro, né? Encarece, né? Mais o produto. Mas a gente opta, de fato, por uma base um pouco mais saborosa, e o leite in natura ele vai trazer isso. Só que utilizando essa marca de chocolate, a gente vai ter que adicionar um pouquinho mais desse líquido. Se você utilizar aí, na verdade, na sua massa água, né, que algumas panificações eles não usam leite não, viu, gente? Tem panificações que a base deles líquida é água com extrato de baunilha. Então, por isso que algumas pessoas sentem diferença no sabor, né, de um lugar para outro, né, a diferença de algumas confeitarias para outras, de panificação para panificação. Então, vai ter que adicionar um pouquinho mais, porque ela tende a ficar um pouco mais grossa, né? Eu vou tentar depois trazer para vocês, mostrando na massa, né, na hora que eu adiciono, como é que fica, né? A massa, ela tá numa consistência boa, mas à medida que eu adiciono o chocolate, aí ela fica um pouco mais firme, mais grossa, como se eu tivesse adicionado um pouco mais de fermento do que o que seria o normal. Então, eu vou ter que adicionar um pouquinho mais de líquido para deixar essa massa um pouco mais homogênea e assim o desempenho do fermento na hora que estiver lá no forno ser o ápice dele, né? Ser o melhor dele, porque senão essa massa muito dura no forno, ele não vai conseguir crescer e ficar bem fofinho, né? Um bolo bonito. Então, esse é a marca de hoje que eu tô trazendo para vocês. Eu não tô sendo patrocinada não, viu? Quem dera que eles vissem esse vídeo. Talvez se vocês marcarem o meu canal lá, né? Marcarem Damari, né? @Damari aqui, eles vejam e queiram patrocinar, quem sabe, né, gente? Mas eu só trouxe para vocês mesmo uma ótima opção bem baratinha de chocolate para vocês fazerem investimento aí no negócio de vocês. E é um chocolate que, de fato, eu recomendo. Se fosse ruim, eu diria, né? Como eu pretendo trazer outros vídeos aqui, testando outras marcas, outros produtos, eu vou ser realista com vocês. Eu vou dizer o que de fato presta e o que não presta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de ajudar a gente deixando o joinha de vocês. É só clicar aí, é de graça, não paga nada pra isso. E a gente se vê no próximo vídeo.